é uma armadilha que muitas vezes eu e você, nós acabamos por cair nela. Isso é uma armadilha muito comum. Cada um de nós elenca, chama para si, clama, convoca pessoas que sejam suas referências. Ora, o indivíduo que ele tem uma carência paterna, ele vai transferir essa carência para qualquer figura masculina que lhe represente algum tipo de orientação. Então o indivíduo ele não teve pai, mas tinha um porteiro no colégio que toda vez que ele via, ele ficava feliz de saber que aquele homem estava ali. Ele não teve pai, mas o avô foi o pai que ele não teve. Não teve mãe, mas tinha uma irmã da igreja que o acolheu, que a acolheu como se fosse sua própria filha. Ele teve pai, mas ele nunca se deu bem com esse pai, mas ele era muito amigo de um professor da escola. E ele sempre levantava alguma dúvida, conversava com o professor, e esse professor o orientava, o encaminhava. É natural do ser humano levantar, elencar, escalar pessoas aos quais nós possamos atribuir a prerrogativa de ser uma referência para nós. Isso é comum, isso não é nenhuma disfunção, muito pelo contrário. O caminho natural é esse. Lamentavelmente, por conta das nossas complicações e implicações relacionais, às vezes nós deturpamos isso. Como, por exemplo, o indivíduo que tem um péssimo relacionamento com a mãe. Lamentavelmente, pode ser que quando ele venha a casar, ele carregue essa coisa de se relacionar mal com uma mulher dentro de casa, ele vai carregar isso para onde? Para dentro do seu relacionamento conjugal. Isso é muito comum. O indivíduo que tem uma predileção pela mãe, a mãe é tudo na vida dele. Quando ele se casa, a esposa, na visão dele, deve tornar-se igual a quem? Igual a mãe. Então a moça cozinha que é uma beleza, mas o indivíduo diz o quê? Comida boa era da minha mãe, sabe? Comida da minha mãe eu comi 20 anos e eu não enjoei. E o oposto é verdadeiro. O pai da moça era um aventureiro de mão cheia. E ela casa com um homem que é pacato, que é caseiro. Ela diz, a gente tem que viajar, tem que ir aqui, acolá. E tudo que o homem quer é o quê? Ar-condicionado, uma Sport TV, um Discovery, se tem filho, um Discovery Kids. Alguma coisa quebrou em casa, ele já chama logo o responsável. E aí a mulher olha para o cara e diz o quê? Na minha casa, quando as coisas... É como se aquela não fosse a casa dela. A casa dela mesma ainda é a casa de quando ela era filha só. Na minha casa, quando alguma coisa quebrava, era papai que consertava. Como se consertar alguma coisa dentro de casa fosse atestado de masculinidade, ou deixar de ser masculino. De um jeito ou de outro, nós assim o somos. Nós elencamos pessoas que se tornam a nossa referência de pai, de mãe, de amor e de afeto. Dentro desse contexto, olha o que diz a palavra do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os... Em outras palavras, naquele que para vocês é a referência de tudo, aquele que é o legislador, que é o estatutário, aquele que era o indivíduo que elencou todas as leis que estão vigindo até hoje, esse lugar foi tomado. Porque agora aqueles que se declaram os grandes filósofos, os existencialistas, os bastiões da boa moral e dos bons costumes, são os fariseus e os escribas. Na cadeira de Moisés, no lugar ao qual vocês enxergam como sendo uma referência, uma autoridade, uma legitimidade em definir certo e errado, hoje se assentam os atuais escribas, aqueles que escrevem as leis, e os fariseus, aqueles que têm por prerrogativa ensinar a lei. Não briguem com eles, façam e guardam
tudo o que eles disserem. Porém, não os elejam como referência de conduta. Porém, não os imiteis nas suas obras. Porque eles dizem, mas aquilo que eles dizem, eles não fazem. Atam fardos pesados, e as características de pessoas, Jesus começa a descrever, a característica de pessoas aos quais você não pediu para que ela seja uma referência de coisa boa na sua vida, e ela nunca fez nada de bom para ter esse título para você, mas tão somente ela que se levanta e diz o quê? Você tem que ser igual a mim. Você tem que pensar como eu penso. Você tem que falar como eu falo. Você tem que ter meu corte de cabelo. Você tem que ter meu jeito de pensar. Você tem que ter meu jeito de falar. Só eu que estou certo. Você em nenhum momento disse, poxa, olha, eu tenho em você uma pessoa muito querida. Não, ela diz, você tem que me querer. Característica de pessoas assim, está escrito. Verso de número 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, eles põem peso sobre as pessoas e põem esses pesos sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem o quê? São aqueles que legislam em relação à vida alheia, mas tudo aquilo que eles condenam na vida alheia está cheio na sua própria vida. A palavra do Senhor ainda diz, praticam, porém, todas as suas obras. Com qual objetivo? Com o fim de serem vistos dos homens. De modo algum ele abençoa uma criança e não quer que isso tome conhecimento. De modo algum ele faz algum bem e ninguém toma conhecimento. Até mesmo o seu perdão, se é que há alguma coisa a ser perdoada, tem que ser público. Não pode ser uma atitude natural do coração como Jesus fazia. Errou, mas eu perdoei, o Pai Celeste me recompensa e bola para frente. Não. Tudo tem que ser um grande ato. Diferente de Jesus, que quando tinha que executar algum milagre, não orava, mas tão somente dizia à pessoa o que ela deveria fazer. Mas para estes que resolvem se erguer como referência na vida de pessoas, tudo aquilo que eles dizem que é escandaloso na vida do outro, tem na vida deles. E todos os pesos que eles colocam na vida da pessoa, só tem um objetivo, que a pessoa se sinta cada vez mais pesada e se sinta fidelizada a quem? Ao indivíduo que se levanta como uma referência. A palavra do Senhor ainda diz, atam fardos pesados, põem sobre os ombros dos homens, praticam, verso 5, todas as suas obras com a única finalidade de serem conhecidos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. O que isso quer dizer? Eles pegavam a lei, escreviam a lei, é como se tatuasse na roupa toda a lei. Tatuavam em frente toda a lei, andavam com os rolos da lei debaixo do braço, era como se andasse com a Bíblia basicamente amarrada no braço. E cada vez que ele fosse fazer alguma coisa boa, ele fazia o seguinte, eu vou te dar esse R$1, não porque você mereça, mas Igreja da Tijuca, porque assim diz a palavra do Senhor, eis que o misericordioso alcançará misericórdia, então toma aqui R$1. Estou fazendo isso porque a Bíblia diz, amém, Igreja da Tijuca? Todos estão vendo. Toma aqui R$1. Aliás, toma R$1,50. Nos dias de hoje, seria aquele indivíduo que toda ajuda tem que ser CNPJada. Em outras palavras, por que a igreja não faz isso? Por que a igreja não faz aquilo? Ele de si não tem brio para ajudar na proporção que lhe é possível. Mas ele precisa CNPJ. Tem que ter o CNPJ da igreja. Por quê? Porque se CNPJ, pessoas sabem que não apenas eu dei a ideia, mas eu estou na ponta de lança para fazer a questão. Se alguém passa fome, ele não dá um prato de comida. Mas a igreja tem que ter um programa de auxílio a pessoas com fome.
Já pensou Jesus encontrar as pessoas precisando de ajuda, ele CNPJ se ajuda? Isso aí vocês têm sinagoga, é só falar com o fariseu lá. Eu sou pedreiro, eu faço móveis com pedra. Tem toda uma estrutura. Vocês têm na sinagoga o Parnás, que é o que hoje é chamado diácono. Fala com o Parnás que ele ajeita. A necessidade de CNPJ a ajuda não é a nossa. Vem lá de trás. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios, pois eles colam vários versículos bíblicos nas suas mangas e alongam as suas franjas. Eles penduram a lei por todo o corpo, para serem reconhecidos como religiosos, cujo objetivo é ajudar o ser humano. Eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. É o indivíduo que diz que tem que ser mais importante para você do que teu próprio pai. Tem que ser mais importante para você do que a sua própria mãe. É aquele indivíduo que, se você é casado ou teu filho está ali, vem o primeiro pedaço de bolo, é seu aniversário, você parte e entrega para algum parente, o que ele diz? Mas eu tenho lugar de honra, né? Todo mundo sabe o quanto que eu ajudei fulano. Nessas horas a gente vê como as pessoas não dão o devido retorno. Uma das características daquele que se levanta com o objetivo de ser uma referência na vida de alguém, sem que alguém o queira ou o eleja, é de que sempre tem que haver uma recompensa. Tem sempre que haver um retorno. Ele não ajuda porque é certo ajudar. Ele ajuda e ainda usa o texto: eu planto agora para colher depois. A palavra do Senhor ainda diz: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Não importa se é sociabilidade ou religiosidade, eles têm que ser os primeiros. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vou contar aqui um negocinho. Eu viajei na volta de Recife para o Rio, viajei com um famoso. Infelizmente, nessas coisas, eu confesso a minha ignorância. Eu não sei quem ele era. Mas eu descobri que ele era famoso não pela relevância dele na minha vida, mas pelo jeito do indivíduo ser. Alguém já viajou com algum famoso? Eles não param quieto, não. É o tempo todo assim. Ele olha para você assim, ó. Aí o indivíduo olhava para mim, aí olhava, calma, aí tá bom, ia no banheiro. Aí, ir no banheiro em um avião não tem muito mistério, né? Você levanta e vai no banheiro. E vai até rápido. E você quer voltar logo para dar a impressão que você só fez o número 1. Você vai voado. E com o avião fica mais rápido ainda. Acabou. Aí o cara levantava para ir no banheiro, rapaz. Aí todo mundo olhava. Aí tinha alguns que reconheciam. E eu confesso que eu ficava mais com o ouvido espichado para saber quem era do que ficar olhando para o cara. E o cara olhava para todo. Saía do banheiro, era igual esse texto. Saía assim, ó. E eu ficava o tempo todo, olha, não tem internet aqui. Se tivesse o Google Imagem, eu batia a foto e botava pesquisar, para saber quem é o indivíduo. Olha o que diz a Escritura. Teve um outro famoso que eu viajei, esse eu sabia quem era. O homem queria passar o repertório todo do show no avião. Aí eu falei, rapaz, eu 2 coisas preciso comprar. Mala de viagem e um fone de ouvido decente. Que essa minha orelhinha aqui não para nenhum desses trocinhos, tem que ter de arco. Aí fui comprar um fone de arco, só tinha fone de técnico de som profissional, desse tamanho, colorido, lilás, bege, branco. Falei, meu Deus, tenta ser discreto, não consegue. Esses indivíduos amam o primeiro lugar nos banquetes
e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles gostam de se sentirem famosos, gostam de serem saudados nas praças e gostam de saber que para todas as pessoas eles não são classificados como gente, mas o indivíduo olha para ele e entende, o enxerga como um mestre. Ele não gosta de ser humano, ele gosta de ser mestre. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Vocês que estão no Evangelho, vocês não vão ser chamados de mestre, porque vocês apontam que um só é vosso mestre. E o relacionamento entre vocês deve ser de irmãos. A ninguém sobre a terra levante a alcunha, não bote de forma nenhuma uma necessidade sua de ter um pai. E não escolha como referência aqui na terra uma pessoa a chamar de pai, porque pode ser que este que você chama de pai seja tão somente um desses homens que quer não ser o teu pai, mas ser um mestre. Mas você há de suprir a tua carência paterna com o Pai Celeste, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Você tem carência paterna? Quem não tem? Poucos são os que não têm. Você é daqueles que quando vê seus filhos você diz, poxa, se meu pai tivesse sido assim comigo, eu seria muito melhor. Era menos 10 anos de trauma na minha vida. Se meu pai tivesse sido assim comigo, eu criaria meus filhos muito melhor. Se papai fosse assim, meu Deus, como eu seria uma pessoa diferente. Você só vai suprir a sua carência paterna quando olhar Deus como teu pai. Porque enquanto Deus para você for Senhor dos exércitos, for nosso general, for Senhor todo-poderoso, for Emanuel, for Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, você só se verá como adorador, como soldado, como judeu fajuto. Mas se você enxergar Deus como teu pai, o nível de relacionamento muda de uma forma total. O diabo, meu amigo, se você disser que Deus é Senhor, o diabo é o primeiro a louvar a Deus por causa da tua afirmação. Se tu disser que Deus é teu general, meu amigo, o diabo faz uma festa no inferno, porque Deus é teu general. Mas quando tu chama Deus de teu pai, meu amigo, aí Satanás se agita, fica numa loucura. Por quê? Porque finalmente o seu relacionamento com Deus ascendeu ao nível que no Evangelho é o normal. Você já começa a falar com Deus dizendo o quê? Pai, que não é só meu, mas é nosso. Pai, que não está presente nesse tempo e espaço, mas um Pai que está na ausência do tempo, na eternidade. É um Pai que é de todos nós, que se encontra nos céus. Mas enquanto Deus não for sua referência paterna, aí, meu amigo, tu briga com teu pai, tu bate no teu irmão, aí você elenca figuras para servirem de referência paterna, e essas lhe decepcionarão, porque muitas vezes nem sabem que você as enxerga como tal. E você vai se decepcionando, elencando pessoas, chamando-as de mestres, recebendo na sua vida pessoas cuja alegria é dizer, você tem que fazer o que eu mando, porque eu sou mestre, eu sou seu guia na vida, sem mim você não é nada, não é ninguém. Que tem de relacionamento abusivo assim? Pessoas que são inteligentíssimas, quer seja para ajudar o outro, quer seja para se ajudar, quer seja para ganhar dinheiro, quer seja no relacionamento com Deus, são maravilhosas. Mas vivem um relacionamento onde o outro diz o quê? Sem mim você não é nada, eu que sou teu guia, eu que sou teu mestre, eu que sou todas as coisas. Aí sabe o que Jesus diz? Para com isso. Não busque pessoas para serem seu pai, sem primeiro ter o pai como referência do que é paternidade. E a paternidade de Deus
ela é tão maravilhosa. Paternidade de Deus é completamente diferente. Em Deus a igreja não é CNPJ. Em Deus a igreja não é ver quem furou escala. Em Deus a igreja não é um local onde eu me esforço muito, porque sem mim o negócio não vai. Em Deus a igreja é um ajuntamento de mais pessoas que enxergam meu Pai como eu enxergo. No Pai, Jesus, quem me salva não é a morte de Jesus, quem me salva é Jesus todo dia. Quando Deus é meu Pai, aí nós entendemos Jesus ir adiante de nós. Quando Deus é meu Pai, qualquer coisa que me acomete, eu tenho a plena convicção de que o Pai que me vê em secreto me recompensará. Quando Deus é meu Pai, eu tenho a plena convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o meu Pai. E se eu olho as coisas e não vejo cooperação de nada, é porque eu preciso nesta hora amar meu Pai muito mais, porque meu Pai me ama sempre. Eu é que sou muito egoísta com as minhas coisas. Na igreja presbiteriana não se fala do diabo. Você quer ouvir do diabo? Você quer diabo? Toma diabo. Toda vez que você ora, dizendo Senhor dos exércitos, para o diabo é o do jogo. Porque antes de Jesus, a maioria orava assim. Mas aí vem Jesus e ensina o evangelho e diz, não levante ninguém como seu mestre, mas tenha como referência de paternidade o Pai. E quando você olha para Deus e diz, meu Pai, meu Paizinho querido, eu amo o Senhor. O Senhor só é Senhor porque Tu és meu Pai. E o Senhor só é meu Pai porque o Senhor me ama. Porque se Tu fosse Senhor, mas não fosse Pai, Senhor por Senhor, existem vários senhores, mas só o Senhor consegue ser meu Pai. E só o Senhor sendo meu Pai, eu devoto o meu amor. Ah, meu amigo, aí muda tudo, meu irmão. Aí teu coração se abre. Aí você começa a lavar um monte de coisa que tem aqui dentro. Aí sai um monte de amargura, um monte de raiz de desgraça. Aí um monte de trauma, você começa a tomar as decisões certas, porque você tem Deus como teu Pai. Um monte de coisa que você diz, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí você olha para Deus, olha para Jesus e diz, vou fazer igualzinho Jesus fez com Deus. Porque se Deus é Pai e Jesus é o Filho, e eu tenho que ser igual ao Filho, sendo igual ao Filho, eu farei a alegria de meu Pai. Está resolvida a tua vida. Está resolvida a tua vida. Mas quando Deus não é teu Pai, sabe quais são as nossas preocupações? Quem vai para o inferno? Quem pode ir para o céu? Eu não aceito esta salvação. Se fulano pecou, deve ir para o inferno. Quando Deus é Pai, oh meu Pai, só sei de mim. E de mim eu te digo, tenho que aprender muito mais de ti. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só, somente um deve ser a sua referência de como andar, de como falar, de como caminhar, do que pensar, de como agir. A sua referência não é Lutero, não é Calvino, não é Anderson, não é Christian, não é Otávio, não é ninguém. A sua referência, o seu guia, o seu centro de convergência pelas quais você anda todos os dias da tua vida, aquele aos quais você obedece, aquele aos quais você enxerga a realidade como ele enxergou, aquele ao qual você come do seu corpo, você bebe do seu sangue, para que ele possa ganhar tendões e músculos em você. Um só é a sua referência.
até na leitura das Escrituras. Um só é o vosso guia. E quem é o vosso guia? Os cristãos sabem mais de igreja do que de Jesus. Os cristãos sabem mais de cristianismo do que de Jesus. A palavra do Senhor ainda diz: mas o maior dentre vós será vosso... Pastor, nunca entendi isso, a vida é tão cruel, se deixar as pessoas pisam no nosso pescoço todo dia. Aí o Evangelho diz que eu tenho que ser subserviente a todo mundo, que eu tenho que ser humilhado por todo mundo. O Evangelho não diz nada disso não, hein? Olha que está em português, hein? Mas o maior dentre vós será vosso... No Evangelho, maior é aquele que tem capacidade de consciência e de reflexão. Maior é aquele que consegue adentrar dentro de si e reconhecer-se de forma clara em relação ao todo. Por isso que na hora de celebrar a ceia, a palavra do Senhor diz: aquele que come e bebe sem discernir o quê? Sem reconhecer o seu lugar no corpo. Ele come e bebe o quê? É aquele que não entendeu nada. Que a ceia só faz sentido para alguém que está disposto a repetir o mesmo que Jesus fez, que é dar-se em favor do outro. Esse é o meu corpo, este é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Fazei o quê? Isto o quê? Fazei isto. Isto o quê? Este é meu corpo que foi dado por vocês. Também façam isto. Mas não façam isto por vocês, façam isto por mim. Percebe como é que os textos, eles estão de uma forma para nós compreendermos, mas os nossos pré-textos são tão grandes que às vezes a gente lê e não consegue entender o sentido real nenhum. Mas está tudo explicadinho, mastigadinho. Olha o que diz a Escritura: quem a si mesmo se achar mais do que qualquer outro, este não adianta. Será o quê? Mas é óbvio. Se eu compro algo que eu acho que posso pagar, mas na verdade eu não posso, o que acontece? Eu sou humilhado. Vem a pessoa, bate lá. Licença, o senhor é fulano? Então, eu vim tomar sua casa, eu vim tomar seu carro, eu vim tomar sua parede de som, vim levar esse celular, vim levar esse óculos. Por quê? Porque eu tomei a prerrogativa de me achar mais do que aquilo que efetivamente eu poderia ser. Por isso que o caminho natural de todo indivíduo que se acha mais do que ele efetivamente é, será o quê? A humilhação. Por quê? Não é karma nem castigo divino, é a natureza das coisas. Como é que você vai botar a mão onde não alcança o braço? É castigo de Deus. Não, é a existência, porque a vida trabalha com as coisas lógicas concretas. Mas na nossa mente, nós nos arvoramos e enxergamos a realidade de um jeito que não bate com o que a vida é. Ora, quem a si mesmo achar que é mais do que aquilo que efetivamente é, não há outro destino. Lamentavelmente será o quê? Humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, humilhação, do original grego, humus. Sabe o que significa humus? Sabe? Claro que sabe. Humus, o que significa humus? Quê? Terra. Acertou. Terra. Quem é o humilde, de acordo com o sentido original da palavra? É aquele que tem os pés no chão, meu amigo. É aquele que tem o pé no planeta Terra. Se fulano é meu patrão e eu sou empregado, cabe a mim fazer o quê? Cabe a mim fazer o quê? Eu tenho que obedecer, porque eu sou pago para fazer o que ele manda. Ele é o patrão, eu sou o empregado. Esse é o mundo real. Mas na minha cabeça, o meu patrão tem obrigações para comigo, eu sou humilhado todo dia, eu venho de uma realidade, não interessa. E o oposto é verdadeiro. Se o indivíduo é patrão, se você é patroa de alguém, você deve arcar com as condições o quê? Salariais. Porque você está dizendo para aquela pessoa que se ela fizer o que você está mandando, ela vai receber o quê?
Dinheiro. Aí o indivíduo não tem os pés no chão. Ele contrata 10 funcionários, pode pagar quantos? Não paga nem ele. Humilhação não tem a ver com tão somente receber uma repreenda pública. Não, 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 não. Isso aí pode ter outros nomes, pode ser ignorância, isso aí pode ter outros nomes. Mas humilhação é quando alguém, não sei por quais métodos se for usar, mas consegue a incrível capacidade de trazer você de volta ao planeta Terra e botar os seus pés novamente no chão. Por isso que dói tanto. Porque nós vivemos em um mundo tão fantasioso, onde nós podemos tantas coisas, e alguém dizer para nós que nós somos gente igual a todo mundo, dói. Claro que dói. Você não trabalha ego de uma forma tão vapt-vupt, não. Imagina, uma pessoa dizer para você que você é igual ao outro, que a lei vale para todos, inclusive para você. Nós pedimos isso dos nossos governantes, mas no dia a dia nós não queremos ser assim. Eu quero ser tratado diferente. Sabe quanto tempo eu estou nessa casa? Sabe de quem eu sou mulher? Sabe de quem eu sou marido? Sabe qual o nome do meu filho? Sabe de quem meu filho é casado? Você sabe o nome do meu neto? Você sabe o meu sobrenome? E aí alguém humilha você e diz, não me interessa. O que nós fazemos? 1 ano de terapeuta. E aí vem o Evangelho em Jesus, teu Pai, o teu guia diz, aquele indivíduo que nós consideramos o maior, é aquele que tem a capacidade de servir, porque ele sabe o seu valor. E ele consegue enxergar valor no outro ao ponto que só lhe cabe com toda alegria e tranquilidade servir. Quem a si mesmo resolve sair deste mundo e flutuar, de alguma forma será trazido novamente ao chão. E quem a si mesmo se coloca constantemente com os pés no chão, a este sim, ele galgará caminhos aos quais por ele nem andaria, porque a sua vida é andar com os pés no chão. Aquele que está sempre com os pés no chão, outros vêm e o exaltam. Você trabalha aqui há quanto tempo? Tantos anos. Mas você faz o quê? Tal coisa. Sabe fazer aquilo? Sei. E ninguém nunca percebeu? Não sei, eu faço o que eu tenho que fazer. Quer experimentar tal coisa? Isso é uma promoção. Se eu souber fazer, eu vou fazer. Mas se eu não souber, eu posso continuar o que eu estou fazendo? Claro, é para ver se você consegue subir de vida. Tudo bem. Aí ele vai sendo exaltado pelos outros, vai subindo pelos outros. E cada degrau que ele alcança, o que ele faz? Ele bota o pé no chão. Mas ele não faz daquilo a sua plataforma de voo. Por isso que Jesus é bem claro. Todo aquele que não sabe enxergar aonde está pisando e não bota o pé no chão, vem à vida e lhe traz de volta a realidade. Mas todo aquele cuja vida consiste em ficar o tempo todo com os pés no chão, outros o vêm e colocam em outros níveis. E ele só irá subir se cada nível que ele subir, ele fincar os pés e disser, isso aqui é normal. Farei o que tem que ser feito. Só isso. Evangelho do Senhor Jesus, meus queridos, é atemporal. Isso serve ad infinito. Enquanto existir ser humano, o Evangelho vinga. Mas nós precisamos ler e ter Jesus como nosso guia. Ele é a nossa referência. Não adianta no mês da reforma você se achar Lutero. Não adianta no mês de Calvino se achar Calvino. Você é você. Com as suas histórias, suas dores, seus traumas, suas lutas, você é só você. E as pessoas só enxergam você como você. E o que você faz com isso? Você agradece a Deus porque você é somente você. E você somente será você, cada vez mais, tendo Jesus como seu guia para ser você mesmo. Só Jesus sendo teu guia para você ser ti, é que tu poderás sentir como é bom ser você no Evangelho de Jesus. Amém?